Olá, queridas professoras, queridos professores que também fazem parte do Ministério da Criança. Estamos começando exatamente agora a nossa trimestral, a segunda trimestral do ano de 2023, já em clima de divisão intereuropeia. E é por isso que agora eu quero convidar você que faz parte da classe do Hall. Você sabe que essas crianças têm a faixa etária de 0 a 3 anos de idade. E é nesse período aí que a gente vai estar trabalhando nesse primeiro momento. E nós vamos estar trabalhando com os valores durante todo esse trimestre, os valores de bondade e compaixão. Isso mesmo, professora Rose. A palavra de Deus, muito sábia. Veja o que diz em Efésios, capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, como Deus em Cristo perdoou vocês. A palavra do Senhor nos ensina e desde pequenininhos nós precisamos passar esses ensinamentos para as nossas crianças. E é com esse pensamento, professora Isis, que nós queremos desejar para vocês, então, sejam bem-vindos! Vamos começar mostrando um cantinho todo especial de acolhimento para as nossas crianças, não é isso, professora? Isso mesmo. Então vem com a gente! Professora Rose, olha só essa ideia que nós temos aqui desse coração que você pode pendurar na porta da salinha do hall do berço. Aqui você pode incrementar conforme a sua criatividade, mas essa sugestão de um Jesus e a palavra do hall, simples assim, você pode fazer de acordo com a sua realidade. Aqui nós temos essa composição em EVA, que você pode também estar fazendo. Essa também, essa daqui mais simples, uma versão mais simples, você pode fazer de acordo com o material que você tiver, inclusive reaproveitando, mas o importante é que as portas sejam identificadas. Professora, ao chegar nessa classe muito bem identificada, essa criança tem que ter um incentivo. Ao chegar, a gente vai estar dando aqui, apresentando para você um incentivo de presença maravilhoso, que é uma família de lebre. Esse é um animalzinho típico das regiões da divisão que nós estamos trabalhando durante esse trimestre. Nós temos aqui a mamãe lebre, o papai lebre e os filhotinhos. Então, essa criança, ela não vem sozinha para a classe. A mamãe chegou, vai também fazer parte do incentivo de presença. Se foi o papai que veio acompanhando esse bebê, ele também vai fazer parte do incentivo de presença e as crianças, então, também correspondente. Ao chegarem, elas vão pegar o animalzinho que vai representar e vai colocar em um gramadinho, em um cercadinho, que logo posteriormente na história a gente vai dizer como que vai poder fazer parte. Nós também temos um outro incentivo de presença, essa colmeia linda e maravilhosa, chique e poderosa. Essa aqui uma colmeia, o que tem dentro dela? Não é só mel, são as abelhinhas, que são as nossas criancinhas, que ao chegarem, então elas podem pegar a abelhinha que vai representar ela, e então vai começar a colocar essas abelhinhas dentro da colmeia. E esse daqui é um outro incentivo de presença maravilhoso. E aqui também nós temos outro incentivo de presença. São elas, as nossas ovelhinhas. E durante esse trimestre, na classe do hall, nós vamos usar bastante essas figurinhas. Isso mesmo. E é por isso que, ao chegar, essa criança pode pegar aquela ovelhinha que ela já está ali acostumadinha e vai colocar dentro do pasto, bem lá naquela graminha verdinha que logo mais a gente vai mostrar na nossa história de hoje, tá bom? O que mais, professora, que a gente tem? Muito bem, olha só. Depois nós temos aquele momento que as crianças se sentem em casa e elas gostam de fazer barulho. É o momento do louvor. Para incentivar o momento do louvor, nós já temos previamente, você pode providenciar uma caixinha que é a caixinha do louvor. Dali as crianças poderão tirar o chocalho, que é característico da idade do hall do berço. Olha, elas amam esses barulhinhos no momento do louvor. Nós temos aqui também, professora Rose, esses violõezinhos. Olha só, cada criança pode ter o seu na sala.
Esse aqui é um pouco diferente, né? É mesmo? Esse aqui, ele está caracterizado de acordo com a divisão, para onde vão as ofertas. E chama-se búzion. É um instrumento utilizado pelos pastores para chamar as ovelhas. E aqui a criança não se machuca, cada um pode ter o seu, você, professor, pode fazer com EVA e jornal ou qualquer outro pedacinho de papelão que seja mais durinho. Nós temos também esse tamborzinho que você pode estar fazendo de lata de leite, você pode customizar, colocar brilho para que chame a atenção das crianças mesmo. Isso mesmo. Aqui nós temos outras ideias. Aqui, professora Rose, olha só. Eu ia mostrar meus dotes na flauta, mas eu vou deixar para uma próxima trimestral. Então, professoras, tenham sempre esses aparatos na sua sala, organizadamente dentro das caixinhas para fazer esse momento do louvor. Veja só essa ideia aqui, professora Rose. Simples. Olha, a criança vai fazer barulhinho, tá? No momento do louvor, deixem as crianças com esses variados instrumentos nas mãos. E professora, eu sei que não seria bem assim, não é muito comum, mas dentro das classes nós temos algumas crianças que têm um pouquinho de dificuldade com o barulho, né? Exato. Nós temos algumas crianças, por exemplo, que são autistas e para elas a gente vai sugerir que você use um fonezinho para que o barulho não interfira no aprendizado dessa criança. Isso mesmo. E após disso, nós também temos um momento muito especial que é de oração, né, professora? Isso. Para o cantinho da oração, olha que linda esta lata de oração, preparada com muito carinho. Cada criança poderá pegar um motivo de oração do dia desta lata especial. Veja aqui, orar por si mesmo. Um exemplo aqui, orar pela mamãe. Um outro exemplo aqui, orar pelo pastor, que representa toda a liderança da igreja. É uma linda lata feita, olha só, revestida de tecido, você pode revestir de EVA também. Nós temos também esta almofada de oração. Essa daqui para a menina e nós temos este outro exemplo para o menino. Lembrando também que todas essas feituras a criança poderá levar ao final do trimestre para casa. Olha esta ovelha, que linda! E também está presente numa das nossas histórias. A criança pode usar como almofada e também brincar como se ela fosse uma ovelha, tá? São ideias para ajudar no momento da oração. Temos também a agenda de oração com os motivos de oração de cada dia. A criança pode levar para casa também. E esta outra sugestão aqui para os bebês. Olha só, você pode fazer tanto para menino quanto para menina. Precisamos incentivar desde cedo os nossos pequenos a orar. Happy birthday to you! Eu sou ótima com o inglês e com a música, então melhor ainda. Gente, chegou o momento deles, os nossos aniversariantes. Então, você vai lembrar de cada aniversariante do mês ou da semana para você levar um bolo especial, que pode ser fake, né? Ou pode ser um verdadeiro, fica a teu critério. Esse daqui, por exemplo, ele é todo feito em EVA. Feltro, gente, eu sei, eu tava só testando vocês. É feltro e esse daqui em EVA. Então você vai escolher um modelo para você usar, para você poder então fazer esse momento todo especial. Nós temos aqui um painel, faz um painelzinho pro teu aniversariante. E aqui nós temos aqui alguns pregadorzinhos, aqui onde você vai poder colocar a foto de quem completou aniversário esse mês. E esse daqui é um momento todo especial em que você não pode deixar de dar uma lembrança para essa criança. Então a gente traz aqui como sugestão esses enfeitezinhos aqui, olha, em forma de flor. Dá para fazer de vários modelos. Esse daqui é feito em crochê e dentro deles fica um sabonetezinho bem cheirosinho para essa criança levar para casa. E também, nós também vamos dar como sugestão de presente os instrumentos musicais. Eles são bem baratinhos e são muito bons. As crianças amam. Que tal o violão?
Esses brindes também são sugestões para os nossos visitantes. Isso mesmo, cada sábado que vier uma criança, você pode dar como um incentivo, né? A presença dele ali naquela classe foi marcante, então você dá também um presentinho, pode ser acompanhado também de uma historinha bíblica. Enfim, essas são as sugestões que nós temos para esses momentos. E olha, vamos que ainda tem muita coisa, acompanhe aí! Queridos professores, chegamos àquele momento especial que você prepara sempre com muito carinho para as crianças, o momento das histórias. E a primeira história fala sobre o pastorzinho Davi, cuja ênfase é comunidade, onde nós devemos ensinar as crianças que precisamos tratar os outros como Deus nos trata. Como incentivo de material, nós temos as seguintes ideias. Vocês sabem que no rol do berço, nós temos o rol A e o rol B, ou seja, os bebês e as crianças já de 2 anos em diante. Para os bebês, nós temos a seguinte sugestão. Esse avental, que você pode usar inclusive para outras histórias, nesse caso nós vamos usar para o pastorzinho Davi. Vamos colocar aqui. Nessa hora você pode ficar na altura das crianças no tapete e ir adicionando o que contém na historinha de Davi. Lembrando sempre de incentivar as crianças. Para isso, olha aqui, um elemento da história, a harpa de Davi, que você pode entregar inclusive um para cada criança, para ela participar da história. Então, rol A. E esta aqui é a sugestão que nós temos para o rol B. Olha só, onde você vai inclusive poder colocar uma criança dentro do cenário vestida de pastorzinho Davi e para que ela mostre também para as outras crianças a composição dessas ovelhas. Outra ideia que nós temos também é esta ideia aqui, em crochê, que você pode estar confeccionando aí na sua igreja conforme a sua realidade. O importante é você saber que o seu trabalho ele é muito bem recebido pelas nossas crianças e elas se sentem parte da história. Lembrando, nós estamos desde cedo ensinando as crianças a espiritualidade. Muito bem, queridas professoras, chegamos à segunda história. E essa história tem como ênfase a adoração. Eu adoro a Deus e é isso que você tem que ensinar para sua criança. E nós adoramos a Deus, todos os dias falamos com Deus. E nessa história, nós temos aqui a presença de Daniel e nós vamos apresentar novamente a sugestão dando sequência ao que a professora Isis apresentou do avental para os menorzinhos, onde você vai estar na altura deles e colocar, vai compor. Daniel orava 3 vezes ao dia e depois foi para uma cova com leões. E aqui, ó, gente, os leões, você vai compondo aqui o cenário todinho no avental. E se você observar, esse é o mesmo cenário que ela usou na primeira história, lembra? E aqui o anjo que protegeu Daniel. Tá vendo só? Que cenário bonito. Para os maiores, você pode inclusive fazer uma criança participar. Você pode colocar ele como anjo, né? Você pode colocar nele as asinhas de anjo. Você também pode escolher na classe uma criança que vai representar Daniel. E nesse momento para os maiores, nós temos essa sugestão aqui de cenário, onde nós temos a cova com os leões, também com um anjo que fechou a boca do leão, enquanto, ó, Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. E essa cova aqui, gente, é uma sugestão. Olha, se você for observar, várias coisas no cenário estão se repetindo, porque vale a pena a gente reciclar. E olha, aqui eu prendi bem aqui, né, o TNT, mas você pode soltar o TNT para deixar a cova fechadinha. E depois você abre para mostrar como então Daniel foi salvo. E essa foi a história do segundo mês desse trimestre. Vamos para o terceiro?
Queridas professoras, chegamos à terceira e última história do rol do berço, cuja ênfase é a graça, e a lição a ser ensinada para os nossos pequenos é que Deus está conosco em todos os lugares. E nós vamos falar sobre José no Egito. Quando nós olhamos para uma túnica colorida, logo lembramos da história de José, não é, professora Rose? Que elementos você tem aí que pode contribuir com ideias para as nossas professoras? Vários elementos, inclusive em EVA, né, professora? Isso. Onde dá para você utilizar com as crianças, ele no momento da prisão, as pirâmides do Egito. Nós também temos o nosso avental, que nós estamos fazendo também como proposta, tá bom? Ele já no Egito aqui e depois como governador. Uma outra proposta que se repete também é o cenário que nós utilizamos no começo, na primeira história. Isso. O mesmo cenário pode ser usado e reproduzido agora nessa história, porque eles cuidavam, ele e os seus irmãos cuidavam das ovelhas. Então esse cenário também pode ser utilizado. Essas são as propostas que nós temos para as 3 histórias. E você vê, né? Os cenários podem sempre ser reaproveitados. Conversam. As crianças podem ser o José, o antes, o depois. O importante é você enfatizar que nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, Ele é que dá a vida e Ele permanecerá ao nosso lado para sempre, sobre qualquer circunstância, né, professora? Isso mesmo. Chegamos ao final da nossa classe do rol do berço, mas não fica triste não. Tenho um recadinho todo especial para o seu coração, querida professora do rol do berço. Entenda que esses anos iniciais são fundamentais para o crescimento pessoal e espiritual das nossas crianças. Precisamos ter igrejas fortes, famílias fortes e para isso nós precisamos estar iniciando nesses primeiros anos com essas crianças. Por isso, leva a sério e tome bastante cuidado e empenho nesse ministério. Desde o momento da entrada até o momento da despedida das nossas crianças, no circuito completo do Elo da Graça, tenha certeza de que Deus vai estar te usando nesse novo trimestre. Que Deus te abençoe e que Deus possa continuar conduzindo a tua vida e esse ministério maravilhoso, não é mesmo, professora Isis? Isso mesmo. Nós desejamos a vocês todas uma boa escola sabatina e que o Senhor as abençoe abundantemente. Até a próxima, gente! Tchau. Fiquem com Deus! Beijo, beijo, beijo!